Estive aqui a ler no. Eu durante a tarde toda estive a pensar nisso, a verdade é essa. Sobre, afinal, o que é plágio. Qual é o significado de plágio? De plagiar, neste caso em particular, plagiar algumas palavras no texto, uma frase, tanto, ou mesmo até um parágrafo. Embora, sem pensar muito no assunto, é normal assumir que quanto mais palavras se está a plagiar, não é? Quanto mais texto se está a plagiar, que se está a copiar, não é plagiar, portanto, o que eu quero dizer é que quanto mais texto se está a copiar, mais se aceita facilmente que tem que ser plágio. Contudo, o texto copiado, se estiver referenciado, se tiver uma referência do autor, não é inequívoco que o texto pertence a esse autor, não é? Portanto, não pode ser considerado plágio. Portanto, não pode haver uma acusação de que um autor está a roubar trabalho de outro. E, portanto, aqueles resultados que eu tive a analisar no início da tarde sobre essa ferramenta de análise de texto não são sobre plágio, mas sim sobre se o texto é único. Não tem a ver com autenticidade, tem a ver com o texto ser único. Único no sentido de não haver outro igual na internet. E como assim é essa conclusão, não é? Está aí um problema muito grande, a meu ver. Que é conseguir hoje em dia escrever um texto único, sem ser igual ao outro, é, eu diria, impossível. Só não é impossível na ciência, porque o universo científico é muito reduzido quando comparado com o universo da internet, na totalidade da internet. Mais ainda, quando uma pessoa se lembra que a internet só existe em cerca da metade da população mundial. E, portanto, a coisa ainda funciona. Não é? Mas não estou a ver a funcionar assim para sempre, de todo para sempre, ou a funcionar assim durante muito tempo, honestamente. Não, não acredito que esta seja a solução para mitigar o roubo de propriedade intelectual. A solução, sim, para mim, passa por trabalhar longe de ambientes fechados, longe de ambientes em que se vive o secretismo até, não é? Longe de ambientes em que se esconde aquilo que se está a trabalhar. Para mim, eu vejo essa como a solução para que a ciência volte a ganhar uma nova imagem, uma nova e melhor imagem. Chamam-lhe Open Data. Sou muito a favor, quem me conhece sabe que eu sou a favor do Open Data, Open Source, já do tempo de Guimarães, da Universidade do Minho, né? em que eu me dei ao trabalho por conta própria de programar e elaborar o CMS, Content Management System, que era em todo igual naquele tempo ao WordPress, naquele tempo, não ao WordPress de agora. E já estava no formato do open source. Né? Qualquer pessoa podia aceder ao código.
E o mesmo, a meu ver, o mesmo tem que acontecer depois, agora na escrita científica. É a possibilidade de se ver o escritor, cientista, a escrever o seu trabalho. Assim, tal qual como acontece com os seus avanços e retrocessos, com o apagar, o sublinhar, o riscar, o corrigir, não é? São tudo conceitos, eu acredito que são tudo conceitos novos para muitas áreas na ciência, mas não no mundo das ciências da computação. No mundo das ciências da computação, o que mais acontece é aquilo que eu acabei de dizer, que é corrigir, apagar, corrigir, voltar a escrever, voltar a apagar, voltar a corrigir, voltar a escrever. Esse é o dia a dia de um programador. É assim todos os dias. Uns de forma mais intensiva que outros, mas no modo geral é assim todos os dias a vida de um programador. E claro que estou a falar de código de programação, mas pode muito bem e facilmente ser pensado horizontalmente para qualquer área do conhecimento. Não é? Chamam-lhe, na área da programação, já levou um nome, levou um termo, há cerca de 20 anos, chamaram-lhe Agile. Agile no sentido de ser ágil na metodologia e na forma de fazer o trabalho de programação. E, portanto, porquê é que eu estou a referir isto? Relativamente ao plágio também acontece, ou acontece como acontece, porque se trabalha da maneira que se trabalha, não é? Desta maneira tradicional e clássica de produzir ciência, não é? E, portanto, um autor que a mim acontece, não é? Quando estou a escrever e a, e a procurar na bibliografia trabalho que esteja relacionado, não é? O autor, quase de forma natural, não é? Acaba por copiar alguma coisa, não é? Do outro autor. Ou porque a terminologia técnica é a mesma, ou porque o conceito que se está a falar é o mesmo, ou porque a ideia que se está a falar é a mesma e não é uma ideia de autor, não é uma ideia geral, sem autor, não é? Portanto, é uma ideia ou um conceito que se utiliza para se explicar, por exemplo, determinada técnica, determinado assunto. E esta ferramenta não sabe distinguir isso. Não é? A ferramenta, daquilo que eu consigo entender, a ferramenta consegue analisar a posição relativa de das palavras individuais ao longo do decorrer do texto e comparar com a posição relativa de outros documentos que estejam próximos ou relacionados com o que foi submetido. E é como eu disse inicialmente, portanto, isto não é uma ferramenta de análise de plágio, mas sim é uma ferramenta de análise de unicidade, não é, do documento. Se é único, se a escrita é única e não existe em mais lado nenhum. Claro que, ao fazer uma análise da unicidade, se é único ou não, não é, acaba por também fazer comparação que poderá ser plágio ou não, não é? Também está incluído. Mas este é um ponto importante que eu quero deixar aqui, é que a ferramenta não é sobre o plágio, mas sim sobre se o trabalho científico é único. É isso que, neste caso, a Elsevier exige aos investigadores. Não é sobre plágio. Tem a ver com... está mais próximo de performance, não é? De competição, de competitividade e de rankings. Portanto, eu deixo aqui este dado importante. Eu considero importante, pelo menos, para quem tiver interesse, pensar e refletir um pouco. Se é que ainda não o fizeram, claro.
continuação de uma boa tarde.